Eu vou fazer uma breve apresentação aqui falando das oportunidades e desafios nessa área da cadeia da saúde, naturalmente focando aqui em Florianópolis, Santa Catarina, para a gente posicionar um pouco o tema, né? Nós vamos simplificar aqui a cadeia da saúde focando na questão dos atores principais. E para nós o médico é um ator-chave. Foi dito, inclusive, na abertura ontem, da importância de nós termos o médico como parceiro absolutamente essencial no desenvolvimento de toda a tecnologia e de inovação nessa área. Naturalmente, toda a parte de infraestrutura hospitalar, etc. As empresas de plano de saúde privado, o sistema público de saúde, as startups de desenvolvedores de tecnologia e a indústria na área de fármacos, na área de equipamentos médicos, na área de serviços especializados. Então, são elementos-chave que tem que começar a trabalhar cada vez mais. O que a gente percebe é que nos grandes clusters do mundo que têm se desenvolvido, nós vamos citar alguns desses casos, esses atores efetivamente se relacionam no dia a dia de maneira muito integrada, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes, naturalmente, mas esse é um tipo de modelo de cadeia que foi desenvolvido pelo Michael Porter, que é muito conhecido aí na área de estratégia, por um estudo desenvolvido no final dos anos 90 nos Estados Unidos para estruturar os grandes clusters americanos, desde os já existentes naquela época, como Boston, Silicon Valley, etc., Research Triangle Park em North Carolina, como os novos que passaram a se estruturar a partir daquele momento, especialmente na região de San Diego, Flórida e Texas, etc. Tem vários modelos, eu estou colocando aqui mais para chamar a atenção de como as frentes de atuação de estruturação das cadeias, inclusive, por exemplo, essa na área de wellness, né, que também é bem conhecida, elas podem variar. Aí tem, inclusive, a presença, né, de alguns que nós estamos mencionando aqui, hospitais, intermediários, etc. E cada uma dessas cadeias elenca ou ressalta algum elemento especial que é considerado chave. Mas o importante da lógica da cadeia é nós utilizarmos para identificar as grandes oportunidades do ponto de vista tecnológico, do mercado, etc. Eu vou fazer aqui uma série de provocações rápidas, né, para chamar a atenção, por um lado, da oportunidade, da grande oportunidade, da enorme oportunidade que nós temos, e no segundo ponto, da necessidade de enfrentarmos grandes desafios. Esse setor de saúde, não há dúvida nenhuma, é o mais globalizado, é o mais complexo, é o mais sofisticado quando a gente fala do desenvolvimento de inovação e tecnologia. Inclusive porque ele parte de um elemento-chave, que o cliente final é o ser humano, né, e com toda a delicadeza e a criticidade e a fragilidade que a gente tem na questão da vida, né? Então, desculpe, esse aqui lista alguns conjuntos de tecnologia-chave, né, que tem sido desenvolvido e considerado crítico e oportuno nos últimos anos. Esse é um levantamento da Global Data, né, que elenca aí as principais temáticas consideradas tendências para os próximos anos, né? Na mesma linha aqui, focado em grandes frentes de atuação, os desafios, por exemplo, da China, Digital Health, a parte das mulheres, inteligência artificial, própria cannabis, mental health, biopharma, etc. Cada uma dessas frentes são bilhões de dólares, né, de frentes de oportunidades. Aqui, inclusive, dividindo em 3 grandes frentes: Digital Health, Biotech e Medical Devices. Eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, né? Quando você estuda Venture Capital, o desenvolvimento de startups, ou mesmo investimento de médias e grandes empresas, né? A Siemens vai falar aqui, o Einstein vai falar aqui, e vai chamar a atenção certamente de várias dessas frentes, né? São bilhões de dólares de investimento. Analisando o que Estados Unidos, Europa, China têm investido nessa área, é muito difícil o Brasil chegar nesses patamares se não focar e se não desenvolver algumas estratégias mais objetivas de quais são as nossas prioridades. Vejam que aí nós temos 3 grandes fatias na pizza, que se dividem em mais 3, são, portanto, 9 grandes frentes, que vão de RNA, terapia por RNA, blockchain, a desenvolvimento de sistemas digitais. É praticamente impossível trabalhar de maneira competitiva se nós não tivermos uma ação coordenada. Da importância de eventos como esse, da criação cada vez mais intensa de uma rede de relacionamento, que não é muito comum, né, nessa nossa área ainda no Brasil. Nós vamos avançar bastante para nos desenvolver. Por exemplo, na área
em outras áreas, como a aplicação de tecnologia na área industrial ou a aplicação de tecnologia na área financeira, é mais comum, nós temos um histórico mais desenvolvido. Aqui nós ainda temos que avançar no desenvolvimento de relacionamentos. Aqui a parte de transformação digital, também com gigantescas oportunidades, né? Aí destacando 4 grandes frentes, a parte de Digital Health, Mobility, IoT e Security. Esse é o levantamento de dados de Venture Capital nos últimos meses, inclusive agora de 2022. O setor de saúde, vejam, é um dos setores que mais recebe Venture Capital. Nesse momento, Digital Health superou Climate Technology e Education Technology. Por continente, aí vocês têm a discriminação, então o volume de recursos é absolutamente extraordinário. E nós, na medida que temos mercado, somos um mercado importante, temos uma competência técnica relativamente abundante em termos de médicos, que inclusive estão sendo formados cada vez mais, e a gente tem que orientar qual é o nível de capacidade, o nível de foco desses médicos que eventualmente pode se envolver nesse desenvolvimento da cadeia. Esses são recursos que estão disponíveis, né? E aí uma visão por país, né? E quando você olha por país, China e Índia, né, estão investindo muito fortemente, ainda em patamares completamente diferentes dos Estados Unidos e Europa. Os Estados Unidos é um grande player também desse processo. É mais um elemento importante para a gente chamar a atenção do ponto de vista de desenvolvimento de parcerias, relacionamentos, alianças estratégicas e assim por diante, né? Ainda nessa parte de entender um pouco o mercado, né, várias frentes de negócio, eu quero enfatizar aqui nesse ponto que a formação de clusters ela vai depender muito de informação, né? Nós ainda temos uma prática, né, e a nossa galera aqui que trabalha com startups sabe disso, nós temos uma prática de desenvolvermos negócios muito baseado em intuição. Isso é importante, mas em mercados complexos, em grandes mercados e com diversos players, a informação é absolutamente essencial. Então, quando a gente pega dados desses que depois se desdobram, né, você tem um relatório como esse que está sendo chamado ali, você tem centenas de páginas discriminando dados sobre esses setores, de maneira a permitir que você desenvolva um negócio mais avançado. E as avaliações e visões têm que ser determinadas sobre vários focos. Esse, por exemplo, é o nível de gasto, né, que está sendo feito cada vez mais na área hospitalar. Vejam como está aumentando os care centers, a parte de offices para os médicos, home health services, o investimento direto no hospital e assim por diante. E aí eu quero finalizar chamando a atenção da questão dos clusters, né? Esse é um guia, um entre vários guias que existem hoje disponíveis para fazer avaliação de clusters no mundo, né? Esse particular é importante porque é da World Health Organization e que coloca aí de novo a visão de cadeia, elencando os vários segmentos importantes, né? E quando você analisa esses diversos clusters, né, além de você ter informações importantes, você tem quais são aqueles considerados mais críticos. Esses são hoje os 10 em spotlight no mundo. Esse relatório é bastante atualizado. O Brasil aparece aqui como um dos potenciais mercados. Isso é muito relevante, né, porque nós normalmente não aparecemos nesses relatórios internacionais, muito menos em setores sofisticados, né, de alta tecnologia e complexidade. Aqui nós estamos aparecendo, mesmo que seja por último naquela lista ali, mas é um fato relevante. Aqui são dados de P&D, só para de novo chamar a atenção do volume enorme de informação disponível para ser feito. E aqui é um último tipo de informação. Eu peguei o caso de Boston, né, que é o caso clássico, né, e o caso do Brasil. O caso de Boston, assim como outros diversos da Europa, dos Estados Unidos, é discriminado as informações de investimento, etc. E no caso do Brasil, aqui é uma reflexão, uma provocação para nós mesmos, né? São listados aí São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? Esse é um desafio para nós, né, Ademar? Que nós todos, a gente já sabe que Santa Catarina tem uma dificuldade, às vezes, em se colocar nacionalmente do ponto de vista de mercado, de marketing, de marca, né? Vejam que num relatório importante como esse, se alguém for olhar diagonalmente, né, o Brasil, ele vai pegar as 4 localizações ali, que evidentemente são super relevantes, né, e foram listadas principalmente, se vocês forem olhar os detalhes,
pela estrutura médico-hospitalar e de tecnologia médica naqueles clusters, mas não pelo setor de, por exemplo, startups, etc. Então, nós temos que também, isso mostra que, por outro lado, temos que reforçar as parcerias, por isso temos que ter vocês aqui conosco proximamente, né, os grandes centros de medicina do Brasil, para reforçar a nossa área médica em Florianópolis. Então, o nosso desafio é integrar cada vez mais, reforçar cada um desses 6 elementos e integrá-los de maneira a podermos, com a sinergia e o relacionamento desses elementos, buscar consolidar esse setor como um dos setores fortes em Santa Catarina e, naturalmente, como consequência do Brasil. Tá? Obrigado pela atenção de vocês e ficamos depois para o debate. Alô, alô? Está assim. Uma coleção. Alô? Pronto. Legal. Bom dia a todos. Doutor Aymar, muito obrigado. Colegas, é uma honra, é um prazer estarmos juntos aqui. E onde está? E eu preparei um material que eu dividi, né? Ser bem breve para a gente dar mais tempo aí para o nosso bate-papo. Mas só para aquecer a prosa, eu dividi aqui a fala, que eu prometo vai ser em 10 minutos, em 4 blocos. Primeiro, a visão de um outro setor, transformação de modelo econômico, pressões sobre o nosso sistema de saúde e aí falar um pouquinho sobre tecnologias para resolver, né, ou para ajudar a resolver essas pressões. Bom, eu tenho também uma outra responsabilidade na Siemens como conselheiro da Prev, né, e com manutenção dessa certificação de conselho, eu tenho a educação continuada e eu participei ano passado do congresso da Abrap, que é de Previdência Privada. E uma das palestras foi sensacional porque ela trouxe isso aqui, o conceito que eu já ouvi hoje sendo falado aqui, de longevidade. Né? E o que foi dito lá? Que hoje a gente ainda vive uma situação de tem uma expectativa de vida cada vez maior, mas temos enfermidades ao longo, né, da nossa história. Conforme estamos evoluindo, né, e conseguindo levar mais saúde ou tecnologia de saúde, ao longo da vida nós conseguiríamos gerir melhor as enfermidades, ou seja, tratar muito mais como saúde e viver mais, ao ponto de chegar, né, num sonho dourado em que a gente tem uma vida longa, né, administrando a nossa saúde saudável, e aí só lá no finalzinho, né, a gente brinca que vai desligar a chave geral. Tanto que todo ano, quando a gente faz o cálculo atuarial e tábua de mortalidade, o pessoal olha para mim e fala, Armando, a culpa é sua. Eu falei, tá certo, então é isso mesmo. Essa é a nossa missão, viver mais e viver melhor. Né? Aqui também é algo que a gente conhece bastante, ou seja, essa curva, né, da nossa saúde, da nossa forma de viver, a gente tem conseguido, seja por uma melhor alimentação, seja por conscientização de saúde, seja por prevenção, por predição, seja por encurtar o tempo entre diagnóstico e tratamento, a gente tem conseguido mudar o desenho dessa curva. Enfim, aí eu li um material interessante que veio desse livro aqui, Subscription, e fala algumas transformações, algumas mudanças na forma de se apreciar valor ou na forma de a gente levar, né, o nosso valor para o mercado. Primeiro, essa transição entre o valor, o preço unitário, para o valor real. Né? O marketing, a marca é muito importante. Agora, cada vez mais a experiência do consumidor e do paciente vai ser fundamental. Vender o produto para vender resultado, margem para um lifetime value, cultura entre superprodutos, né, para relacionamentos sólidos. Né? Então, essa é uma mudança que a gente vê em muitos setores, né? A Lídia conhece muito bem como que isso é cada vez mais, a gente que lida no dia a dia com gente, como isso pesa. Bom, e aí, tem uma frase que eu gosto de falar muito, nós da indústria, eu enxergo que a gente tem que transitar de vender tecnologia, que é o que a gente faz hoje,
para, ao final das contas, ser remunerado pelo benefício efetivo que ela trouxer para o sistema. Né? A frase é bonita, é legal, e fazê-la é outra conversa. Né? Bem, finalmente, dentro do nosso sistema, acho que tem duas demandas, ou duas pressões importantes. Primeiro, ter essa visão mais end-to-end, seja da cadeia, seja da jornada do paciente, que é o que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. E outra, de fato, é ampliar acesso, ou seja, que, de fato, tudo que a gente consegue ter de conscientização, de prevenção, de predição, possa ser levado a todos, né? A toda a nossa população. Para tanto, né, para uma visão mais end-to-end, prevenção, predição é fundamental, porque reduz o custo e melhora a qualidade, ou seja, nos ajuda nessa jornada para a longevidade. Reduzir o tempo entre a detecção e tratamento, também é fundamental. Suporte para a decisão clínica. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial e a importância das ferramentas, né, no nosso progresso como ser humano, né, aumentando as nossas capacidades. E para ampliar acesso, reduzir desperdício e aumentar a produtividade com qualidade. Ou seja, com aquilo que a gente tem, poder prover mais, né, de forma mais eficiente. Legal. A gente fala muito em transformação digital e cada vez eu gosto menos do termo. Eu prefiro muito mais a gente falar da transformação em saúde, que é a proposta hoje da nossa conversa, e as ferramentas digitais pautando, suportando onde nós queremos chegar. E vamos falar mais sobre isso, mas eu adorei o que eu li nesse livro, que diz que na década de 50, quando o termo inteligência artificial foi cunhado, havia um debate entre Artificial Intelligence e Augmented Intelligence. No final ganhou Artificial Intelligence. E particularmente eu acho que Augmented Intelligence seria muito mais adequado, porque a gente enxerga a palavra inteligência artificial como um concorrente, que não é, ao passo que todas as ferramentas digitais do que hoje nós chamamos de inteligência artificial podem nos prover o mesmo que a bicicleta, o carro, conseguiu nos prover, como ampliar nossa capacidade de se mover, o binóculo ou os óculos, ampliar nossa capacidade de enxergar, e essa ferramenta vai e já está ampliando a nossa capacidade de decidir. Enfim, e agora falando do contínuo de saúde, né? Existem zilhões de dados sendo coletados, seja aqui pelo nosso reloginho, seja pelas tomografias e ressonâncias, seja pelas análises clínicas, seja até pelos nossos hábitos, né, pelos fatores sociais determinantes de saúde. A grande questão que está sendo discutida bastante aqui é como é que a gente organiza tudo isso de forma, de fato, poder suportar uma jornada, né, inteligente do cidadão, do paciente ao longo da cadeia. Né? E como que a tecnologia, né, e aqui eu vou colocar alguns exemplos, ela de fato leva aquelas respostas aos desafios de aumentar a produtividade, reduzir o tempo entre diagnóstico e tratamento, assim por diante. Na base, na operação dos equipamentos, usar a realidade aumentada para você levar o conhecimento na hora de fazer um equipamento funcionar mais rápido. Treinamento remoto. Ninguém aceitava treinamento remoto. A pandemia nos forçou a fazer isso e descobrimos que isso funciona muitas vezes até melhor, porque você espalha a capacitação ao longo do tempo e não faz isso concentrada com pouco tempo, né, para o cérebro absorver o conhecimento. Teleconsulta, nós não precisamos falar, a gente já ouve isso de tudo quanto é lado. Você fazer escaneamento remoto, e aí, apesar de lá fora existir mais recurso, a gente também fez coisas legais, né? Aqui com o CERT, nós desenvolvemos uma solução que virou produto mundial, né? Para você poder pilotar ressonância e tomografia remotamente. Então, estar perto do problema dá os insights importantes para saber o que de fato agrega valor. Inteligência artificial aumentada para ajudar a ler laudos, né? Dar as informações para a composição do laudo, para você fazer o planejamento, né? Hoje, entre você mapear um tumor e você iniciar um tratamento de radioterapia, existem 2 semanas para você fazer o desenho, você planejar esse tratamento. Você pode ter ferramentas que encurtem isso para 2 horas
e ofereçam para o físico médico quais são as alternativas para fazer um tratamento mais rápido. Agora, a gente só vai conseguir reduzir de fato de 2 semanas para 2 dias, 2 horas, se o sistema também autorizar que isso aconteça nessas 2 horas. Então, tecnologia não é resposta para tudo, o processo sim é que precisa ser pensado antes de tudo. Bom, por último, monitorar o paciente, que também foi bastante comentado. Mensagem final, né? A indústria, a tecnologia está aqui para poder sustentar uma transformação em saúde e trazer coisas que façam sentido. E o que faz sentido é o que nós vamos aprender com esse tipo de prosa. Obrigado, gente. Obrigado, Armando. Eu vou começar falando um pouco do conceito dessa discussão, né? Vocês estão observando aqui, nós temos o Fiat, que é o José Eduardo Fiat, que fez a primeira apresentação, é uma referência em inovação, em processos de transformação. Nós temos o Armando, que representa a indústria, nós temos representando os meios, né, de intermediação financeira, que são os planos de saúde, né, as cooperativas médicas, através representado pela Unimed. Nós temos a rede prestadora, que aqui está representado pelo Hospital Albert Einstein, e nós temos aqui o Dr. Eliezer, e nós temos aqui quem realmente financia o setor de saúde suplementar, que são as empresas que pagam os planos de saúde para os seus colaboradores, que representam hoje 80%, né, somando os planos coletivos por adesão, os planos coletivos empresariais, a gente tem aí mais de 80% da cadeia da saúde suplementar sendo financiado pelas empresas, que a Johnny é representando pela Intelbras. Então, quando a gente fala muito de transformação digital, quando a gente fala muito em inovação, a gente precisa repensar que as soluções isoladamente, elas podem ser muito úteis, mas elas precisam representar uma evolução dentro do sistema. Então, se uma inovação médica, uma inovação dentro do fornecimento de benefício, uma inovação tecnológica na área de equipamentos, uma inovação na área de plano de saúde, uma inovação dentro do hospital, não vai fazer sentido se ela não tiver combinando, melhorando o sistema como um todo. Então é por isso que a gente está aqui. Então eu quero, começando uma primeira rodada, falando sobre os principais desafios dessa cadeia, né? Então, vou começar, Johnny, com você, né? Quais são os principais desafios hoje para quem está lutando para continuar oferecendo a saúde como benefício, sabendo quão estratégico isso é para qualquer empresa e o quão importante para humanizar toda a cadeia isso é importante. Bom dia a todos. Obrigada aí pela oportunidade de estar, né, representando as empresas, a indústria. E, sem dúvida nenhuma, Ademar, ter, né, a possibilidade de ofertar para os colaboradores da empresa, para os seus dependentes, um modelo de saúde que funcione e que seja acessível para eles, continua sendo algo muito importante quando a gente realiza as nossas medições de clima, de engajamento e do quanto isso tem valor para as pessoas, ao mesmo tempo que nós temos aí o desafio de sustentação disso. Nós, por sermos uma empresa de tecnologia, nós acreditamos muito no valor da tecnologia, né? Quando a gente pensa que a saúde, cada vez mais, e a gente tem tido a oportunidade de discutir com a Unimed e com outros parceiros nossos, como que essa tecnologia tem suportado a produtividade, porque o desafio da empresa é como é que você aumenta o valor para os colaboradores em termos de oferecer a eles uma solução de saúde que funcione, mas que ao mesmo tempo você consiga ter custos competitivos e uma boa produtividade. Então, o nosso grande desafio nesse tempo todo tem sido encontrar alternativas que funcionem dentro da nossa realidade. Eu penso que, além de a gente conseguir estar conectado enquanto cadeia, que ao meu ponto de vista ainda é um grande desafio,
de a gente conseguir ter boas implementações, bons acompanhamentos, uma base de dados consistente que a gente consiga, de fato, medir a efetividade das iniciativas que a gente está fazendo. Então, para nós, isso ainda é um grande desafio. E eu vejo um desafio muito importante, que é o modelo de consumo. A forma como a gente foi educado a consumir a saúde. Então, esse desafio dentro da realidade da indústria, a gente vive. Já fizemos várias jornadas de poder explicar para as pessoas como o modelo funciona. E, ao meu ponto de vista, isso é fundamental. Se a gente não ensinar toda a cadeia, né, inclusive o consumidor lá da ponta, como que o modelo funciona e como que ele se sustenta, eu vejo um modelo que talvez a gente fique correndo atrás do rabo um bom tempo, né, porque a tecnologia não vai parar, né, mas eu penso que o nosso grande desafio, quando eu olho para a nossa realidade, é identificar os desperdícios e combater o desperdício que existe em todas as pontas. Então, quanto mais a gente se une nisso, mais a gente pode, né, aumentar a nossa chance de sucesso. Obrigado. E agora quero ouvir a opinião do Richard, né? O Richard, que é CEO da Unimed Grande Florianópolis, né, uma das maiores Unimedes do Brasil hoje, que está enfrentando, inclusive, né, Richard, uma crise setorial agora das operadoras de plano de saúde. Né? Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios, né, presentes, né, e a tua visão em relação a como a tecnologia e a inovação pode resolver, ou se tem muita coisa anterior a isso para a gente também discutir. Bom dia, estão me escutando? Obrigado, doutor Ademar, obrigado, né, aos colegas. Penso que a oportunidade de estar com a Dione aqui é bastante importante para a gente poder deixar isso muito transversal. Do ponto de vista de cadeia mesmo, nós como operadora, dentro da Unimed, usando a Unimed Florianópolis como exemplo, o nosso desafio foi transformar do cenário econômico para um cenário de saúde qualificada, onde a gente tinha um diagrama que era e ainda nós estamos migrando para isso, da operadora como gestora econômica para a gestora de saúde, o prestador como um produtor de procedimento para um prestador cuidador da saúde e as vidas em si. Esse que eu acho que é o maior desafio, a Dione acabou de falar, que é aquela vida que era consumidora e agora a gente busca o cidadão com consciência sanitária, né? Então esse accountability, essa responsabilidade bilateral é uma situação interna da nossa cooperativa. A gente teve isso como uma expansão de consciência empresarial, de colocar o cliente em primeiro lugar, a obsessão pelo cliente, mas transitou num design thinking onde todos participam e participam transversalmente, né? Temos um exemplo, a gente está rascunhando isso com uma plataforma que está instalada aqui em Florianópolis, a Hospital Care. Então a gente vem colocando essa situação para tentar compartilhar risco e atingir aquele cidadão com consciência sanitária e a responsabilidade, conscientização ou atenção integral. Passamos por um exemplo na pandemia, que foi a instalação lá dentro da Intelbras, inclusive de uma cápsula de telemedicina que foi tentar reduzir a membrana de acesso para com o colaborador lá no fim. Então é uma consciência cultural e só com tecnologia para atingir isso, né? Então acho que o desafio é o sanitário e a consciência, né? Obrigado. Eliezer, e a rede prestadora também está enfrentando desafios, né? A gente vê a dificuldade de quem fornece esse benefício, né? Quem faz essa intermediação econômica, quem faz essa busca mudar, transformar isso aí. E você tem uma rede prestadora que também precisa oferecer o que há de melhor para o usuário, né? E também chegar num equilíbrio entre quem está financiando o sistema e quem está fazendo essa intermediação, e também tem que consumir tecnologia da indústria aqui, como está o Armando aqui representando, e precisa incorporar a inovação como
o Fiat aqui está representando. Quais são os principais desafios e as tendências que você enxerga hoje? Bom dia a todos. Obrigado, Ademar. É um grande prazer estar aqui, né? Eu fiz, como vocês viram, a minha formação aqui em Florianópolis. Sou catarinense e estou há 25 anos dentro de uma instituição que tem uma missão muito clara. E eu acho que isso facilita sobremaneira qualquer tipo de desafio, né? Enquanto o pessoal estava colocando, eu estava pensando nisso, porque cada um que entra no Einstein entende a missão da instituição. Vocês devem conhecer muito o Einstein, o hospital, a área de alta complexidade, os médicos, as tecnologias incorporadas, mas existe um outro lado, que é o lado de atuação em serviços públicos, que hoje, em alguns deles, já é maior do que na saúde suplementar. O que eu quero dizer com isso? Que ao longo desses anos foi criado um grande ecossistema, né? Hoje o Einstein tem área de inovação, tem área de incorporação tecnológica, tem área de Big Data, tem área de ensino, tem área de responsabilidade social e assim sucessivamente. E eu acho que essa é um dos grandes ativos da instituição, porque permite a atração de várias pessoas, hoje são 20 mil colaboradores, que orquestram esse sistema, né? E eu acho que o grande desafio, além de cada uma das instituições desenvolverem suas próprias capacidades, o grande desafio está colocado aqui, que é como é que eu crio uma governança em que esses diferentes atores são alinhados do ponto de vista do que querem para o sistema de saúde. É óbvio que a operadora, a questão de quem financia o processo de inovação, as empresas de tecnologia médicas, né? E hoje uma das minhas principais funções dentro da instituição é estabelecer esse tipo de parceria. E a gente até trocou um pouco esse nome parceria para alianças estratégicas, né? Como a gente tem com a própria Siemens. E eu acho que esse é o grande desafio. Como é que eu crio uma governança que entenda desses processos que foram sintetizados aqui por um objetivo comum? Por isso que eu comecei a falar do objetivo comum de onde eu trabalho. Se isso for fácil não vai ser, mas se isso for colocado de forma clara, o que essas instituições, esses atores querem para o sistema de saúde, olhando claramente o benefício para o paciente, eu acho que parte desses desafios vão ser mais rapidamente superados do que a gente tentar superar os desafios internamente dentro de cada instituição. Obrigado, Eliezer. Agora eu passo para o Armando. Armando, não há nenhum desafio a ser vencido na indústria? Não, quase nada, tá tranquilo, tá facinho, tá facinho. Como eu tive o privilégio de ter a minha fala guiada pelos slides, eu vou ser breve para poder não estourar demais o tempo. Agora, se eu puder resumir em duas colocações, o grande desafio que a indústria como provedor de tecnologia tem, a primeira é, de fato, como é que vai ser a nossa, entre aspas, nova posição, né, nesse redesenho, nessa transformação da cadeia de saúde, muito nessa linha que eu falei, ser remunerado pelo benefício que a tecnologia trouxer, né, além da posição que hoje você vai lá, coloca e nossos colegas a exploram da melhor forma possível, né, então ser mais presente e mais participante com essa visão end-to-end. E a segunda é assumir um papel também catalisador da inovação, além das fronteiras da nossa empresa. Então, uma coisa é toda a inovação que a Siemens traz, historicamente trouxe e continuará trazendo. Outra coisa é reconhecer que a complexidade é tanta, as oportunidades e as necessidades são tantas, que esse ecossistema que a Eliezer falou, ele é fundamental para você mais rapidamente, de uma forma muito mais inteligente e criativa, conseguir atender o máximo possível desses gaps, ou seja, realmente catalisar a inovação além das fronteiras dos laboratórios nossos de P&D. Obrigado. Fiat, como acelerar a criação de um cluster considerando um alinhamento entre os elementos da cadeia? Acho que concordo com tudo que foi dito aqui. Eu acho que o principal ponto nesse momento é estabelecer um propósito claro e não necessariamente único, mas bem definido, né? Por exemplo, a Johnny colocou um ponto aqui,
eu vou me fixar no tema dela porque eu não domino os indicadores de saúde, que essa é a área de vocês. Mas a questão da produtividade no Brasil é crítica. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, a produtividade brasileira é cerca de 40% da Turquia, da Polônia e da Coreia. E era o dobro da produtividade desses três países há 40 anos atrás. Né? É evidente que isso não está relacionado apenas com saúde, mas muito também com saúde, com todo um conjunto de fatores que está relacionado ao tema da saúde do trabalhador. E se a gente pensar que esse trabalhador vai ter cada vez mais uma atividade intelectual, estressante, etc., tem todo um conjunto de temas, né, que vocês trabalham que está também associado à doença mental, depressão, etc., que nós vamos ter cada vez mais. Então, para mim, eu acho que estabelecer alguns propósitos claros, que nós possamos avaliar a efetividade e a conquista de etapas passo a passo, que mostra a integração desses atores, é um ponto fundamental para avançar. Perfeito. Comentários finais, então, Richard? Só para finalizar, eu acho que a tecnologia como meio e inovação como meio faz com que a gente consiga atingir essa governança transversal que foi brilhantemente comentada por aqui. Eliezer, comentários finais? Eu acho que um dos grandes desafios da inovação em instituições grandes, né, é mudança cultural, né? Então, embora eu tenha citado que a gente tem uma diretoria de inovação, isso não significa que todas as pessoas que estão lá dentro entendam esse processo. Então, existe uma necessidade enorme de ensinar as pessoas, a fazê-las com que elas entendam esse processo de inovação. E quando você exige dessas pessoas, num hospital como esse, que qualidade, segurança, padrão, a própria questão de produtividade é exigido a cada dia, para essas mesmas pessoas você tem que ensinar que é possível errar. Então esse, para mim, é um dos grandes desafios internos que a gente tem. Johnny, comentários finais? Eu sigo na linha desse processo de mudança cultural. Acho um baita desafio, realmente, mas eu acredito muito em quando você tem clareza de que esse é o caminho certo, é a questão de consistência e persistência. Então, precisa ter muita consistência, muita persistência, trazer conhecimento, porque cada ciclo que a gente vivenciou na Intelbras dentro desse tema de gestão de saúde foi porque a gente conseguiu encontrar parceiros que nos ajudaram a ampliar o nosso nível de conhecimento e ajudar a gente a implementar novas estratégias que nos ajudaram a evoluir. Pode ser muito mais? Pode, mas eu acredito que aqui existe um conjunto de conhecimentos muito complementares. E o desafio é a gente conseguir, de fato, se falar mais para construir essas soluções de uma forma conjunta. Então, dá para fazer com persistência e consistência. Eu acredito nisso. Perfeito. E eu queria aqui aproveitar a presença do Fiates e falar para todos que nós, aqui na Associação Catarinense de Medicina, a gente acredita que a solução só chega em conjunto, porque cada um desses elementos certamente consegue melhorar a performance da sua instituição. Todos aqui são gestores exemplares, né? E melhorar a performance da sua instituição, ela é menos complexa do que melhorar a performance do sistema como um todo. Porque aí você depende de muitos elos nessa cadeia. E por isso que nós propusemos, e foi acatado dentro do próprio sistema Fiesc, a proposta para que a gente pudesse criar uma academia de negócios que não envolvesse apenas o setor de saúde, mas envolvesse também os demais elos. O elo da indústria, que não é só a indústria de equipamentos, tem indústria farmacêutica, tem outros fornecedores da cadeia, temos ampliação de inovação, de tecnologia. Nós temos as empresas que consomem, né? E hoje, dentro da indústria, a gente sabe que 1/3 dos planos das vidas dos planos coletivos empresariais estão na indústria. É um
um vetor muito relevante, um vetor em que nós conseguimos identificar jornadas mais longas, porque as vagas permanecem por mais tempo do que dentro do setor, por exemplo, de serviços, que há uma variação maior, né? E justamente qual que é a meta dessa academia de negócios? É justamente juntar essas pessoas aqui, né? Porque a gente acredita que o beneficiário precisa ser o paciente, mas dentro da saúde suplementar, se não houver uma integração e uma sustentabilidade do negócio enquanto saúde, nós não vamos conseguir manter o benefício para o seu funcionário, não vai conseguir manter o plano de saúde sustentável, o hospital lucrativo e a indústria de equipamentos trazendo o que há de melhor do mundo, né? Porque nós, médicos, nós queremos oferecer para o nosso paciente que está na nossa frente no consultório, o que há de melhor em saúde no mundo. Não necessariamente é tecnologia pesada, tecnologia cara. O melhor para o paciente é ter uma integração, uma jornada adequada em todos os elos, né? Então, eu queria só para finalizar, Fiat, eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito que abraçou a saúde, mas já é um conceito mais amplo, já dentro de um conceito de academia de negócios. Vou falar rápido, nós estamos aqui com o dono do evento, ele está atrasando aí um pouquinho a programação, mas esse programa é fundamental. A Sandy e o Ademar desenharam, né, uma estrutura muito interessante que reúne ele está voltado para esses 6 atores: o médico, a startup, a indústria do setor, o hospital, os planos de saúde e o serviço público, né? A ideia é termos um conjunto de programas que vai discutir estratégia, desenho de modelo de negócios, estruturação de clusters, soluções, principais desafios, né, e fazer com que, de certa forma, o produto dessa capacitação, além da capacitação, seja a estruturação de redes de relacionamento e a construção de projetos coletivos. E eu queria até provocar, assim, tanto vocês que venham conhecer o programa para eventualmente participar, como esses atores que participaram desse painel. A gente tem em algum momento, Ademar, fica a tarefa de você nos chamar aí para a gente trocar uma ideia e pensar já concretamente esboços de projetos e cooperações que eventualmente pudessem envolver esses atores aqui. Tá bom? Então, senhores, me resta agradecer a participação de todos. Eu espero que a gente não discuta mais saúde isoladamente, que a gente sempre traga mais pessoas para discutir, né? Porque senão se a gente não trouxer os problemas de todos, vira quase que uma terapia de reclamações, né? Então, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer os palestrantes e quero agradecer também quem vai assistir essa palestra que será disponibilizada pelos canais da Associação Catarinense de Medicina. Muito obrigado.